Senhor presidente, senhores senadores, o Congresso, hoje às 19 horas, vai decidir se mantém a multa de 10% paga pelos empregadores do FGTS quando da demissão sem justa causa ou se vai aboli-la. O PSDB já tomou uma posição, senhor presidente. Nós vamos votar pela abolição desse componente da carga fiscal brasileira. Nós vamos votar pela derrubada do veto 301 de 2013. Vamos procurar, com esse gesto, aliviar um pouco das costas do contribuinte brasileiro o peso enorme da carga fiscal. Nós vemos aqui vários campeões mundiais e o Brasil, infelizmente, ostenta o título de campeão mundial da carga fiscal, aqui que não tem, aliás, correspondência com serviços públicos de boas qualidades, e nós vamos votar pela redução desta carga ao derrubar esse veto. O senador Armando Pinheiro expôs com todos os argumentos de ordem jurídica e de ordem econômica e financeira as razões que nos levam a tomar essa posição. E eu quero apenas reafirmá-las aqui, acrescentando, eventualmente, um outro retoque à análise que fez Sua Excelência. O Executivo, a presidente Dilma, argumenta, e nós vamos ouvir esse argumento mais tarde, que os recursos dessa multa são indispensáveis para a continuidade de programas sociais, especialmente o financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida. Já nós do PSDB e todos aqueles que apoiam a extinção desta multa argumentam que ela foi criada com um propósito específico. Foi uma contribuição social criada no bojo de uma ampla negociação política envolvendo empresários, Congresso, governo brasileiro, naquela ocasião representada pelo então ministro do Trabalho, senador Francisco Dornelles, diante de um rombo que havia sido constatado no patrimônio do FGTS, decorrente de um daqueles planos econômicos que fracassaram e que, felizmente, já ficaram para trás. Esta conjuntura da necessidade de cobrir esse rombo com o pagamento deste adicional sobre a multa já está esgotada. A finalidade já foi cumprida, segundo reconheceu o órgão que dirige o Fundo de Garantia, que gere o Fundo de Garantia, que é o seu Conselho Gestor. Conselho Gestor, onde estão representados governo, trabalhadores e empregadores. O Conselho Gestor reconheceu que não havia mais necessidade desse adicional. Então, a base jurídica da cobrança desse adicional desapareceu. Não tem mais sentido. É uma cobrança ilegítima. E a sua continuidade, eu não tenho dúvida, vai gerar uma quantidade enorme de ações judiciais que vão atravancar ainda mais o aparelho judiciário brasileiro. Mas, além dessa questão de ordem jurídica, que me parece absolutamente crucial, é preciso verificar a veracidade dos argumentos da Presidência da República quando diz que o FGTS, na falta deste recurso, do recurso proveniente dessa multa, não teria condições de bancar as políticas sociais que ele hoje suporta, especialmente o FGTS. Ora, senhor presidente, se nós verificarmos a evolução patrimonial do FGTS, o que nós verificamos é que o fundo tem obtido substantivos e crescentes superávites nos últimos exercícios. E aí não se trata de uma questão empresarial, é uma questão aritmética. Enquanto o passivo do FGTS cresceu entre 2007 e 2012 de 175 bilhões para 270 bilhões, 54%, o patrimônio líquido, que corresponde aos ativos que superam os depósitos vinculados e outras obrigações do fundo, ou seja, o patrimônio líquido, elevou-se espetacularmente nesse período, de 22,9 bilhões
para 55,4 bilhões, ou seja, 141% de aumento do patrimônio líquido do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nesse período, entre 2007 e 2012. Ora, apenas nesse ano, no último ano de 2012, o lucro do FGTS foi de 14,4%, 14 bilhões e 400 milhões de reais. Esse foi o lucro do FGTS em 2012. Lembro aos senhores senadores e àqueles que nos ouvem e que nos veem que o valor estimado dessa multa para este ano é de 3 bilhões e meio, quando o lucro do FGTS no ano passado foi de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Vejam, Vossas Excelências, que o argumento do governo não se sustenta. É mentira que o fundo se ficaria incapaz de atingir as suas finalidades e suprir as necessidades financeiras do seu programa na ausência da multa. Mais importante ainda do que o tamanho do lucro de 2012, repito, 14 bilhões e 400 milhões, foi a sua composição. Porque 50% deste montante, senador Suplicy, resultam da reversão de provisão dos planos econômicos. A Caixa Econômica tinha determinado ao fundo que pusesse de lado recursos para que pudessem caucionar, digamos assim, a necessidade de cobrir prejuízos que poderiam surgir de novos planos, de consequências dos planos econômicos do passado. Ora, mais da metade do lucro do FGTS, de 14 bilhões e pouco, reverteu para o fundo, saiu da provisão e reverteu para o fundo, porque a própria Caixa Econômica entendeu que que essa provisão não era mais necessária. Não é? Agora, eu diria que, ao defender que o fim da multa, que a multa criada anos atrás já cumpriu a sua missão e deve ser extinta, eu acho que estou sendo até excessivamente conservador. Porque o que, na verdade, se observa no movimento patrimonial do FGTS é que o tempo de cobrança do fundo, desta multa, já foi excessivo, mesmo antes dele ter sido declarado como tal pelo Conselho Gestor do Fundo. Pois ele foi capaz de gerar provisões que a própria Caixa Econômica Federal considerou excessivas, repito, a ponto de ter promovido a reversão parcial dessas provisões, no montante de 7 bilhões e meio de reais. Agora, senhor presidente, o que eu gostaria de também repisar nesse momento é que a pujança financeira do FGTS não se explica pela existência da multa, que é uma entrada que não gera passivo e nem dela carece. Na verdade, a formação do patrimônio líquido crescente do FGTS é uma situação anômala para um fundo cujas funções, com suas funções, e que se deve essa formação a uma subremuneração concedida aos depósitos e que gera essa subremuneração perdas constantes e crescentes no patrimônio dos trabalhadores. E também a outra explicação para esta pujança financeira é o alto spread cobrado nas operações de crédito, pois a Caixa cobra e cobra caro para a gestão das aplicações do FGTS, inclusive no Minha Casa Minha Vida. Eu já demonstrei que esta cobrança é mais ou menos equivalente ao montante da multa. Volto ao meu primeiro argumento. Entre 2007 e 2012, os depósitos dos trabalhadores que têm conta no FGTS foram reajustados com uma perda média anual de 1,5% em relação ao IPCA. Ou seja, os trabalhadores que têm depósito no FGTS tiveram uma remuneração real negativa,
perderam patrimônio. E eu, infelizmente, não vejo no nosso movimento sindical, hoje fortemente enfeudado ao Estado, dependente da contribuição sindical, inclusive as centrais, não vejo, por parte do movimento sindical, uma reação vigorosa contra este verdadeiro assalto ao patrimônio dos trabalhadores configurado no FGTS. Remuneração média de 1,5% em relação ao IPCA, portanto, uma remuneração negativa. Por outro lado, quando a Caixa Econômica realiza operações de crédito, ela cobra, e cobra caro, por percentual de ganho de cada operação do próprio FGTS. Então, à vista desses dados, senhor presidente, não faz sentido prolongar a cobrança dessa multa, que, repito, é um componente importante do custo Brasil e da carga fiscal que o Brasil, que faz da nossa economia uma economia muito pouco propícia à produtividade e ao vigor das empresas. Quero acrescentar ainda o dado, também mencionado aqui pelo senador Armando Monteiro, além de todos esses a que me referi, é que o Tesouro Nacional, ao invés de remunerar o fundo adequadamente, está retendo os dinheiros de fundo. A Folha de São Paulo tem uma reportagem hoje que mostra o valor dessa retenção. Só no ano passado, o Tesouro Nacional guardou um pouco mais de 4 bilhões de reais para fazer superávit primário, para tentar, com isso, male-male, equilibrar as contas públicas. Portanto, o Tesouro reteve mais do que o valor da multa que o FGTS destina ao programa Minha Casa Minha Vida. Quero também comparar o montante deste recurso, do recurso oriundo da cobrança dessa multa, com as desonerações fiscais procedidas pelo governo nos últimos anos para setores escolhidos mais ou menos ao acaso e conforme o poder de lobby de cada um, inclusive das sempre esfaimadas multinacionais da indústria automobilística. Essas renúncias fiscais, segundo anunciado pelo ministro Mantega há cerca de 1 ano e meio atrás, representariam 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais de renúncia fiscal, enquanto o governo agora não quer abrir mão de uma multa ilegítima, ilegal, que representa 3 bilhões e meio de reais. Por essas razões, senhor presidente, e outras que nós haveremos de expor na sessão do Congresso, o PSDB vai votar pela derrubada do veto. E eu espero que o Senado, na sua maioria, vá nessa direção. Espero que os senadores, inclusive da base do governo, que comentam a boca pequena e que não veem mais sentido, pois sentido não há na manutenção desta multa, que os senadores, na hora de votar, realmente hajam em nome do povo brasileiro. Muito obrigado.